Fechou. Pessoal, vocês já fizeram esses exercícios? Eu só quero trazer ele de volta para vocês, justamente porque é uma base aí que eu acho que pode ser bem interessante. Para o pessoal, eu vou pedir para que vocês coloquem para mim também no chat o nome de vocês, tá? Que daí eu fico com ele registrado também para presença, tá bom? Pois muito bem. O que eu vou fazer aqui, gente, eu recomendo bem que vocês acompanhem por enquanto, mas depois vocês podem rever e parar o vídeo, volta, para vocês terem uma base aí para o trabalho de vocês. Então, pessoal, vamos rever as principais ferramentas. Eu vou deixar aqui em um modo, por exemplo, clássicos essenciais, que vai facilitar a nossa vida, e além disso eu vou colocar aqui um espacinho onde eu coloco o navegador, que é onde fica a minha imagem nessa tela, justamente para que a gente não tenha o problema de vocês não verem algum menu, que é o que pode acontecer, né? Se a gente não tiver aqui um navegadorzinho onde mais ou menos eu me encontro nesse vídeo. Beleza? Acho que tá ok. Maravilha, gente. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, e que às vezes vocês não se lembram, é a ferramenta de prancheta. Então, a gente tem aqui a nossa ferramenta de prancheta, ela é dada pelo Shift O. Eu posso criar pranchetas de diversas maneiras. Eu posso clicar e arrastar. Eu vou ter a criação de uma nova prancheta aqui sobre a minha área de trabalho. Com o Alt, a gente consegue aproximar desse nosso desenho. Muito bem. Outra coisa que vocês podem fazer com a prancheta e que vai ser muito útil para vocês. Por exemplo, vamos fazer que vocês criaram esse logotipo. Então, vocês criaram esse logotipo e vocês querem simplesmente expandir ele, enviar ele para telas, enviar ele em PNG para as pessoas. Vocês podem clicar nesse objeto, vir aqui justamente na ferramenta de pranchetas e pedir para que essa prancheta ela se alinhe aos limites da arte selecionada. O que significa isso? Às vezes ela vai estar aqui para baixo, tá? Só no A4. Mas vocês podem clicar aqui, ó, alinhar a arte selecionada. Por que isso é interessante? Isso é interessante por quê? Porque quando você vem aqui em arquivo e você vai exportar isso, você quer fazer só um PNG dessa tela, você pode exportar para telas e quando você vem aqui nas pranchetas, você vai ver que, olha lá que legal, uma das pranchetas é justamente aquela que você precisa. Você pode pegar essa prancheta, alterar a quantidade de DPIs dela, por exemplo, eu posso colocar aqui 300, que vai fazer com que o meu PNG fique com melhor qualidade, e ele vai criar para mim automaticamente uma página, e essa página vai estar com o nome de PNG. Eu vou colocar ela aqui só na minha área de trabalho para facilitar a nossa vida, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou exportar somente essa prancheta e daí quando ele me abre, ele vai me abrir com essa placa de PNG. Vou clicar dentro dela, olha lá o meu PNG criado, né, sobre aquele logotipo que eu tinha criado, né? Nesse caso, Illustrator Shape, o texto em perspectiva. Muito bem. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer com a prancheta, mas temos outras coisas que podemos fazer com a ferramenta de prancheta. Dentre elas, a gente pode copiar tudo que está dentro dessa prancheta, tudo que, por exemplo, você já fez borda, você já fez, está fazendo uma sequência visual para um cliente. Você também pode pegar na ferramenta prancheta, clicar sobre essa prancheta e o Alt, gente, ele não copia? O Alt também copia a prancheta com todos os elementos. Como que eu preciso e como que eu posso fazer isso? Primeiro, esse ponto aqui em cima, que é mover ou copiar arte final com a prancheta, significa que nessa minha barra de menu, tudo aquilo que tiver dentro da prancheta ou que tiver sobre a prancheta, mesmo que seja numa beiradinha assim, ó, ele vai se mover
junto com a prancheta. Então, às vezes você criou uma prancheta e ficou com elementos aqui que você não queria caminhar com ela. Você deseleciona aqui em cima e você vai conseguir mover só a área e não os elementos que estavam linkados a ela. Mas se você quiser mover com os elementos, você pega aqui, por exemplo, clica na ferramenta de prancheta e aqui em cima você vai movimentar todos os elementos juntos. Se você quiser copiar, Alt, você vai conseguir copiar essa prancheta. Como eu mantive o Alt pressionado, o que acontece? Eu copiei 2 vezes a prancheta, então tem que tomar esse cuidadinho. Muito bem, outra coisa que vocês podem fazer com a prancheta de vocês é colocar medidas específicas. Então, por exemplo, eu tenho essa prancheta, eu vou vir aqui em largura, em altura, eu posso colocar exatamente o tamanho que eu quero. Mesmo em pixels, ou ele pode ser, por exemplo, 1000 pixels por 1000 pixels. Então, olha lá, eu quero fazer só um desenho retangular, aqui nesse caso um quadrado perfeito, para eu ter uma noção de como que está a minha arte nessa prancheta. Acho que é uma forma interessante de ver. Outra coisa que vocês podem fazer é clicar sobre ela, aqui em cima no alinhamento desse meu objeto, com a ferramenta de seleção preta, eu posso já colocar ele no meio e ao centro da minha prancheta. Se vocês, por um acaso, tiverem trazido de outra prancheta, tá? Por exemplo, eu trouxe ele para cá, eu não posso diretamente fazer isso. Por quê? Porque ele ainda classifica esse meu objeto como pertencente à prancheta anterior. Então, o que eu faço? Eu trago ele para cá, porém, eu clico fora, clico novamente, aí ele é considerado como pertencente a essa prancheta. É uma dica aí que já fica para vocês, que eu acho que é um caminho interessante de como tá utilizando esses elementos. Novamente, clico fora, clico nele de novo, e aí eu posso centralizar ele na prancheta, que ele vai funcionar muito bem. Mas muito bem, vamos começar então aqui com algumas ferramentas que eu acho interessante. As primeiras delas são essas simples aqui, que são as distorções envelope, que é simplesmente uma ferramenta, um modo de utilização que nós temos, né, de criação aqui no nosso Illustrator. Então, primeira coisa, criei aqui uma área para a gente trabalhar e eu vou clicar com a ferramenta texto, né, ou a ferramenta tipo, e vou clicar sobre a minha tela. O interessante que vocês sempre precisam lembrar, quando eu estou utilizando a ferramenta tipo, eu posso alterar, né, essa tipografia pela barra de ferramentas de caractere. Nesse caso, ela está aqui embaixo, eu vou trazer ela aqui para cima, para que ela, deixa eu só pegar aqui, janela, caractere, cadê? Tá, tipo, caractere, pronto. Muito bem, vamos alterar aqui uma tipografia. Você pode alterar essa tipografia para o modelo que mais for interessante para vocês. Vou colocar essa tipografia aqui, humanista, e ela tem a opção, nesse caso, de ser black ou ser black itálica, tá? Não vou fazer uma modificação mais do que essa. Vamos aprender mais alguma coisinha sobre isso? Eu vou escrever aqui sobre tracking e kerning. Primeiro eu vou escrever kerning e na segunda eu vou escrever tracking. Só para que vocês se lembrem como que funcionam essas ferramentas. A ferramenta de kerning, o que ela faz? É esse V/A. Quando eu clico entre duas letras, e é especificamente entre duas letras, eu posso aumentar, olha, aqui pelas setinhas mesmo, o distanciamento. Eu posso rolar com a minha barrinha, com o meu cursor,
Estou aumentando a distância de tudo? Não, eu só estou aumentando a distância entre o K e o E. Observe, né? Só esses dois são modificados. Posso voltar aqui para o modelo ótico, que é uma das maneiras também de se organizar os espaçamentos entre as letras. Então, isso é uma definição de kerning. Eu vou até aumentar aqui, ó, para que vocês consigam ver claramente qual a característica do kerning. E o tracking? O tracking, eu vou só copiar aqui para que vocês possam ver. Como que eu copiei? Cliquei, arrastei aqui para baixo, vou travar para ele descer reto com o Shift e o Alt, ele faz uma cópia, né? Normal, já tranquilo. Vou agora, então, utilizar a ferramenta de tracking. Eu vou tirar esse kerning aqui para vocês não ficarem com dúvida. Vou voltar ele aqui para ótico e vou selecionar o meu texto, tudo aquilo que tiver selecionado. Agora eu posso aumentar aqui entre eles. Então, o que aconteceria? Também posso aumentar na setinha, também posso aumentar por aqui para deixar ele mais espaçado ou mais apertadinho, porém são vários elementos, ele vai distribuindo entre eles, né? Então, se o kerning faz esse movimento, vamos até tirar o tracking daqui, o tracking faz o espaçamento entre todas as palavras, tá? Então, tudo aquilo que foi selecionado está sendo espaçado por esse V, vamos colocar aqui, VA é o tracking. E se ele for um V, deixa eu só clicar aqui, V/A, a gente tem o movimento de kerning, tá? Maravilha. Então, muito bem, eu tenho aqui um texto que vai ser o meu texto de warp. Warp significa a mesma coisa que distorção. Vou pegar essa minha distorção, que está num texto pequeno aqui, vou mudar ela para 50, não, vou mudar ela para 100 pontos. Eu posso alterar aqui, deixa eu ver se a gente consegue colocar todas maiúsculas, aqui no meu menuzinho eu vim em todas maiúsculas e eu quero que o meu tracking seja 0, não preciso fazer alteração do tracking. Muito bem, nós vamos então agora em objeto, nós vamos em distorção envelope e eu vou em criar com deformação. E aí vocês já viram isso outras vezes, há diversas formas de eu criar a minha distorção. Eu posso fazer ela em arco, posso fazer ela em arco inferior, arco em formato de abóbada, posso aumentar a distorção ou diminuir a distorção. Então, há diversas possibilidades que a gente pode fazer com essa ferramenta de deformação. Tem diversos modelos aqui que vocês podem experimentar, podem colocar mais para um lado do que para o outro. Então, estou brincando aqui com vários efeitos que podem ser feitos. Mas aqui ele tem uma questão que é, ele já faz a distorção aqui pra gente. Porém, nós podemos, feito isso, terminei de fazer todo o meu desenho e tal. Sabe uma outra coisa que a gente pode fazer? Eu vou clicar aqui nessa palavra e eu vou tirar, vou selecionar aqui distorção, cliquei 2 vezes com a ferramenta de seleção preta, vou ativar com o T a minha ferramenta de tipo, só para mostrar a diferença para vocês, se não tivesse o til nem o cedilha.
que isso a gente pode colocar depois. É uma dica interessante. Então, olha que legal, né? Ficou melhor. E daí a gente faria, por exemplo, um detalhe aqui por cima, com pincel. Depois a gente faz esse detalhe e tal. Finalizei isso, clico fora. Acabei aqui a distorção desse meu objeto. Muito bem. Então, outra coisa que a gente vai fazer, para vocês lembrarem, como que eu posso fazer para criar uma distorção envelope, mas que ela seja, a partir daqui vocês podem também, objeto expandir, aí você não tem mais alteração, ele fixou e você não altera mais o texto, né? Só para voltar aqui de novo, objeto expandir, ele vai, como se ele fosse converter em curvas esses pontos, os textos, agora se tornam objetos editáveis. Posso clicar com o botão direito e desagrupar para trabalhar com cada elemento isolado, tá? Então, não esqueçam disso, sempre é uma possibilidade de uso, ok? Agora eu vou selecionar aqui novamente o meu texto, vou escrever novamente distorção. Vou pôr distorcão, porque a gente já viu a vantagem disso. E eu vou novamente em objeto, eu vou em distorção envelope, e ao invés de utilizar a distorção envelope, a gente pode criar com uma malha, né? Então, quando a gente cria com uma malha, eu crio uma quantidade de linhas. Nesse caso, eu vou colocar só 6 linhas e eu vou colocar 6 colunas e vou pedir para visualizar. Vou dar um OK. Vou até ampliar aqui pra gente. Opa! Ele já começou a fazer a distorção aqui. Pronto. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso vir aqui com a ferramenta de seleção direta e alterar cada um desses pontos. O que eu posso fazer então? Posso selecionar aqui, por exemplo, esses pontos da parte superior e fazer aquele zigue-zague que nós fizemos no bimestre passado. Então, só para a gente rever, olha que interessante. Aqui a gente consegue, eu cliquei e arrastei para que eu pudesse selecionar só esses 6 pontos aqui e eu crio esse efeito no meu objeto. Se eu quiser fazer algo diferente, também posso. Posso voltar aqui, retornar tudo e eu vou pegar um pouco mais espaçado. Eu vou pegar essa do meio e já vou pegar essa última. Espera aí que eu acho que selecionou mais do que eu queria. Vou selecionar essa. Com o Shift, vou selecionar também essa de baixo. E aí, eu vou criar uma distorção nesses 2 parâmetros aqui do meu desenho, tá? Então, cada um pode fazer um efeito, mas também a gente pode selecionar um e, a partir de um só, criar distorções equivalentes. Olha lá. E aqui a gente vai criando efeitos incríveis, tá? Feito isso, terminado também o processo de distorção, vocês podem novamente vir em objeto, expandir e aí ele está finalizado. Você não edita mais ele, ou você pode, obviamente, né, com a ferramenta de seleção, distorcer ponto a ponto com a ferramenta de distorção de seleção direta, né? Maravilha! Perfeito, aqui a gente já tem vários efeitinhos criados. Outra coisa que eu quero passar com vocês nesse VaptVupt de exercícios é esse exercício aqui que nós fizemos já, que é a formação de objetos compostos e depois disso a formação de uma máscara, né? A máscara vocês vão utilizar o tempo todo. Tá? Então, eu vou liberar primeiramente a máscara de recorte, vou colocar ela para cá, e vou pegar esses meus objetos e pintá-los todos de uma cor aqui
que me seja interessante. Por exemplo, vermelho. Criei objetos variados. Deixa eu só liberar esse caminho composto. Para que serve um caminho composto? Vamos lembrar o que a gente conversou isso no bimestre passado. O caminho composto ele serve para quando você quer unir palavras, ele serve para quando você quer unir elementos que estão isolados, porém você quer mascarar eles ou você quer trabalhar com eles juntos. Você quer falar para o Illustrator entender esses elementos como se fossem uma peça única, mesmo que eles não se toquem, né? Não tem conexão entre eles. Então, o que a gente faz? A gente seleciona os elementos que eu vou selecionar. Eu estou selecionando com o Shift e eu vou até mudar de cor para que vocês possam ver quais são os elementos que eu estou selecionando. Ó, vou selecionar estes, tá? E esses elementos, agora eu vou primeiramente transformar eles num elemento composto, para depois eu fazer o que eu quiser com eles, como no caso, criar uma máscara de recorte. Então, como que eu faço para criar um elemento composto? Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em criar caminho composto, ou eu posso simplesmente Ctrl 8, número 8, tá? Então, ele cria para mim um caminho composto. Quando eu clico agora sobre esses objetos, eles não são mais peças isoladas, eles são agora uma peça única. Então, olha o que eu posso fazer. Vou trazer esses elementos para cima aqui dessa fotografia, lembrando que eles estão acima e não abaixo, e eu vou clicar somente nesse elemento que vai ser a minha máscara de recorte e no elemento que eu quero que fique dentro da minha máscara de recorte. Deixa eu só pôr o rosto aqui do Kenny Reeves, mais ou menos por aqui, senão ele não vai nem aparecer. Tá, ele não vai aparecer mesmo, tá? Mas é só aqui mesmo para a gente fazer o exercício, tá tudo bem. Então, eu vou selecionar o meu elemento que eu quero criar como máscara, ele está à frente e agora eu vou selecionar a minha camada do fundo, que é a camada que eu quero que seja recortada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma máscara de recorte. Ou eu poderia simplesmente Ctrl 7. Ctrl 7 cria essa minha máscara de recorte. E olha o que é o recorte. São só os elementos que fazem parte do meu elemento composto. Os demais são elementos ainda separados, enquanto o meu elemento composto é elemento unificado, tá? Então, aqui fica a grande diferença. Se eu quiser editar a máscara, clico 2 vezes dentro da máscara e eu posso mexer nos meus elementos que foram recortados dentro dela, olha lá. Então, eu estou mexendo e estou vendo o meu elemento por dentro da máscara. E se eu quiser, por exemplo, tirar essa fotografia da máscara, vou clicar aqui 2 vezes para fora, vou clicar aqui sobre a minha máscara, com o botão direito, liberar máscara de recorte. Aí o meu objeto já está separado e o meu objeto que está agrupado com alguma outra coisa que eu não tinha interesse, pronto, agora ficou liberado. Ele já pode ser movido, aumentado, transformado e tudo mais, tá? Então, posso colocar aqui novamente, ele está por cima, não vai dar certo. Para ele ir para baixo, clico com o botão direito em organizar, enviar para trás. Enviei para trás, deixa eu só deixar esse elemento com uma corzinha para que vocês possam ver. Selecionei ele, selecionei o meu objeto que eu quero colocar na máscara. Eu vou dar Ctrl 8 não, Ctrl 7, tá? Coloquei ele dentro da máscara a qual eu queria, que eu tinha interesse e tal, muito bem, tá? Vamos fazer outra máscara?
Vamos escrever aqui aquilo que a gente já falou, aquela outra vez que nós fizemos esse exercício. Tem uma palavra, essa palavra é muito bonita, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira com pincéis. Esses pincéis aqui eu vou fazer eles mais coloridos e eu vou criar uma série de desenhos aqui. Daqui a pouquinho eu vou mudar a cor dessa minha linha que está aqui ao fundo, só fazendo breves detalhes com a ferramenta de pincel, tá? Que era o que a gente estava utilizando. Vou selecionar essas minhas linhas, que é o que a ferramenta de pincel faz, ela cria linhas pra gente, e vou, por exemplo, utilizar este desenho aqui, que é o Liquid Wash. Tá ok, poderia melhorar, poderia deixar ele um pouco maior, posso selecionar aqui e posso aumentar esse meu traçado, assim ficou legal, para que a gente possa encaixá-lo dentro dessas palavras. Se eu colocar essa palavra lindo aqui nesse momento, ela está onde? Ela está atrás. Eu preciso para que ela seja uma camada de recorte, que ela esteja à frente. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou em organizar e vou trazer para frente. Feito isso, vou selecionar. Posso, nesse caso, selecionar tudo, porque ela está à frente e eu vou pegar todos esses elementos e colocar dentro da minha máscara. E eu vou dar o quê? Ctrl 7. Eles entram aqui para dentro da minha camada. E, como isso ainda é um texto editável, eu posso alterar o texto e o efeito ainda estará acontecendo, ou seja, a máscara ainda está ativa, né? Quando eu não quiser mais alterar o texto, eu posso, por exemplo, voltar aqui para o lindo, finalizei, é assim mesmo que eu quero. Novamente, eu posso ir lá em objeto, expandir a aparência, tá? Objeto, expandir, pronto. Agora ficou expandido mesmo, tá? Continua sendo uma máscara de recorte. Cliquei 2 vezes, consigo editar os elementos dentro da máscara para fazer a modificação das cores, do posicionamento delas, tal. Se eu quiser, cliquei 2 vezes fora. Quero liberar os objetos, eu posso liberar a máscara de recorte e daí depois eu faço novamente essa edição. Deixa eu só mandar ela aqui para cima. Ele já está para cima? Tá, ele já está para cima. Só fazer alteração entre esses dois. Muito bem. Feito isso, a gente já passou por alguns desses exercícios, tá? Então, esses aqui já estão vistos. Vou só fazer este outro aqui, que é um exercício simples e que pode rever também algumas questões que vocês podem acabar utilizando. Quero fazer, por exemplo, um mockup de uma imagem que eu vou colocar em um copo, por exemplo, e ele vai utilizar essa fotografia. Ou um mockup, uma figura que tem um formato anatômico, por exemplo, uma curvatura. Eu posso, não só no texto, mas como em qualquer objeto, criar uma distorção. Então, eu posso vir aqui em Objeto, Distorção Envelope e criar com malha. E eu vou criar, deixa eu só colocar aqui para visualizar. Eu quero somente, fica bem fácil para mim, somente com 2 linhas e 2 colunas. Vou dar um OK. Vou clicar com a ferramenta de seleção direta. E aí, eu posso editar a curvatura para criar essa minha malha e criar o deslocamento que eu acho que possa ser interessante e necessário. Vou clicar no ponto, vou mover essa alça e se eu tiver com o copo aqui, eu posso ir circundando conforme for a necessidade do copo, tá? Isso poderia ser
expandido, né? Ah, é um vaso. Então, daí eu prevejo mais ou menos como que vai ser a curvatura desse vaso, como que ele pode fazer um deslocamento dessa imagem no vaso, tá? E vocês podem modificar conforme for o interesse de vocês a imagem, tá bom? Então, aqui fica uma outra demonstração do que vocês podem fazer também com a ferramenta de envelope com malha. E aí, professora, para a gente fazer esse tipo de texto onde a gente faz uma inclinação no texto. Vocês estão vendo que eu estou passando várias dicas, mas é justamente como está gravado, vocês podem ir, voltar, pegar aquilo que é mais interessante para vocês. Então, eu vou colocar aqui, não é a tipografia da Nike, mas já fica uma base aqui para a gente ter um efeito, tá? Vou aproximar essas letras utilizando o tracking. Acho que assim tá bom. A única diferença que eu quero fazer é que eu quero... Opa! Baixa. Vou selecionar aqui. Eu quero que seja exatamente a mesma distância entre o I e o N para o I e o K. Então, acho que assim está muito bem. Muito bom. Beleza. Vocês podem vir agora, gente, na ferramenta, vamos ver se ela está por aqui, nós temos aqui e nós temos a ferramenta de inclinar, que fica aqui junto com a ferramenta de dimensionar. E eu posso dar um ponto de partida por onde ela vai começar. Pode ser pelo centro do desenho, se for pelo centro do desenho, ela vai travar o meio e ela vai fazer a inclinação a partir dali. Eu gosto de começar por um ponto do meu desenho como o canto do meu texto. Vou fazer aqui e vou fazer uma inclinação básica. Quero demonstrar outra coisa para vocês que eu fiz com um cliente esses dias. Nós temos... eu vou só pegar ele aqui que vocês conseguem ver. Não, isso eu não posso fazer por aqui. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vocês têm aqui um retângulo. E esse retângulo, ou qualquer objeto que vocês tenham, vou mudar aqui a cor dele, um rosinha. Vocês querem que a inclinação dele seja exatamente a mesma inclinação que foi feita para o Nike. Vocês podem utilizar uma linha guia. E olha como é que vai funcionar essa minha linha guia. Eu vou clicar aqui com ela, eu vou colocar aqui o traçado dela, vai ser preto para que vocês possam ver. Aqui no ponto de início do Nike, eu vou manter com o Shift para que essa minha linha ela esteja 100% a 90 graus. Vou pegar esse objeto, vou colocar ele aqui embaixo, também junto com essa minha linha guia. Vou selecionar os dois e quando eu seleciono os dois, para eu trabalhar na inclinação, ele vai trabalhar a inclinação dos dois juntos. Então, eu vou clicar aqui lá na minha ferramenta inclinar. Tá vendo que o centro dela tá aqui? Eu vou colocar ele aqui, ó, nesse ponto de início. E olha que interessante, eu vou poder inclinar e colocar exatamente na inclinação do N da Nike. Então, assim, eu tenho certeza que esse meu objeto, agora, ele está seguindo a mesma inclinação. Por quê? É mais fácil eu regular por uma linha do que, às vezes, regular por todo o objeto. Então, eu vou clicar, vou colocar o ponto central dele aqui embaixo e vou fazer a inclinação necessária. Beleza? Então, aí tem mais uma dica 10 que vocês podem utilizar muito. Ah, não quero fazer esse tipo de inclinação, eu quero fazer uma inclinação como essas que a gente está vendo por aqui. Tudo bem. Vou tirar essa inclinação, vou voltar ela aqui, está nesse pontinho, vou deixar ele reto aqui novamente. Pronto. Agora nós temos a ferramenta de transformação livre, que eu conseguiria fazer
também o movimento de inclinação, né? Mas ele permite outras ações aqui. E nós temos a ferramenta, por exemplo, de inclinação livre, mas que ela faz a distorção em perspectiva. Deixa eu só pegar aqui por esse canto. E ela vai criar o desenho em trapézio. Deixa eu transformar isso aqui em objeto. Aqui. Pronto. Ela vai permitir com que a gente possa fazer as edições que a gente quer. Olha, abaixei para cá, ela trouxe e aumentou o meu desenho. Trouxe para cá e ela trabalhou com a perspectiva dele nesse sentido. Vocês podem testar diversas maneiras que fica interessante para vocês. Olha, prolongamento embaixo, encurtamento em cima, vou criando um trapézio, para criar, por exemplo, aquilo que a gente viu nesse exemplo aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com esse texto de forma de perspectiva. Eu não vou entrar aqui, gente, nas ferramentas de trabalho em 3 dimensões, tá? Mas eu acho que por aqui a gente tem um caminho muito legal. Então, vamos escrever ali Illustrator. E abaixo eu vou escrever Reshape. Não estou me importando muito com a medida, vou distorcer mesmo, tá? Quero colocar exatamente aqui desse tamanho. E vou ampliar o meu desenho. Para que ele fique mais certinho entre um e outro, posso selecionar os dois, objeto, expandir, ok. E agora sim, eu vou colocar aqui o canto, tá bem pertinho, selecionar por aqui, ó, e daí com a linha guia, que são esses tracinhos verdinhos, a gente consegue deixar ele bem certinho. Porque daí ele pega o limite do desenho, sabe? Se ele estiver utilizando a ferramenta texto, ele não consegue, tá? Porque daí ele tem os espaçamentos que são dados pela ferramenta texto. Selecionei os dois, eu vou até agrupar, né? Então, Ctrl G a gente agrupa e vou aqui com a ferramenta de transformação livre, vou clicar aqui e vou aumentar aqui embaixo. E a de baixo, como que eu vou fazer para criar esse efeito ali? Eu posso escrever perspectiva, novamente vou transformá-la, expandir, deixa eu pegar um vermelho mais bonito, colocar aqui embaixo. Posso, vamos já lembrar isso aqui, como que eu alinho, vou clicar nos dois, vou clicar no segundo, para que ele fique com essa borda azul, significa que ele vai ser o objeto-chave do meu alinhamento, e vou colocar no limite do lado direito, esquerdo, desculpa, e pronto. Alinhei aqui, para mim aqui tá legal, vou colocar um pouquinho mais perto, e novamente posso vir na ferramenta de transformação livre, e reduzir isso aqui agora para dentro. Vocês conseguem ter a sensação, deixa eu até colocar mais, de que parece que esse perspectiva é como se fosse uma caixinha, e ele é a lateral da caixinha. Isso também pode ser feito para vocês utilizarem, por exemplo, em um desenho que vocês estão trabalhando com... Você vai fazer o mockup em uma caixa. Você também pode utilizar esse efeito aqui, tá? Também é um caminho.
Eu acho que ficou bem legal, tá? Quero fazer aqui, poderia ter colocado, né, gente, o acento. Mas aqui vocês têm um outro modelo que está fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Vou aqui para mais um exercício, só para a gente ter um ponto que eu acho bem interessante, para a gente criar coisas diferentes, vocês não esquecerem, que está relacionado a fazer uma pintura em gradiente, que essa eu sei que vocês têm dificuldade, para a gente fazer alguns tipos de gradiente e gradientes diferenciados, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho uma paleta de cores definida, tá? Vocês podem criar a própria paleta de cores. E eu vou criar um objeto. Nesse caso aqui, eu vou criar um retângulo e eu vou criar um círculo. Muito bem. Primeiro, se eu quero editar o meu objeto, esse meu objeto originalmente ele tem uma cor sólida e ele tem um traçado, tá? Nesse caso o traçado está transparente e o preenchimento está em cor sólida. Se eu quiser colocar um gradiente, o que eu posso fazer? Vou clicar ali na letra D, simplesmente para a gente voltar, né? Estou em zerado aqui, eu vou clicar na ferramenta de gradiente, né? E se esse meu gradiente, ele for um gradiente inicial, ele está em branco e preto nesse sentido, tá? Quando eu clico aqui no gradiente, ele vai me abrir justamente essa janelinha de gradiente que a gente tem aqui. Se não abrir, vocês podem vir em janela, gradiente, para que vocês possam editar o gradiente de vocês. E muito bem, eu tenho aqui a minha paleta de cores e eu posso clicar sobre o meu pontinho de seleção de cor e selecionar os meus tons de gradientes. Selecionar mais um, selecionar outro e um último. Vou deixar só nesses, para mim já tá bom. Uma coisa que a gente pode fazer e que sempre é muito importante. Nesse caso, todos estão com a opacidade em 100%. Porém, eu posso clicar nesse ciano que a gente tem aqui no meio e deixar ele transparente, mudando aqui a sua opacidade. Então, se eu tiver um objeto por baixo, vamos colocar aqui um objeto que tem uma cor sólida. Essa cor sólida aqui será... Opa! Esse objeto aqui terá uma cor com esse vermelho, tá? Essa cor sólida aqui. Vou jogar ele para trás, organizar, enviar para trás. Olha lá que interessante. Na transição do ciano, ele vai ficar transparente. Por quê? Porque a opacidade dele está em 0. Se ela for 50%, né? Quando chega aqui no meio. Se ela estiver em 100%, a opacidade dele está em 100%. Óbvio, não vai aparecer o círculo que a gente tem atrás. E agora, o que eu faço? Essa é a opção de degradê linear. Com a ferramenta de gradiente, a gente consegue mudar a posição, a gente consegue alterar... Opa, deixa eu só tirar aqui. Eu consigo alterar o início, né? Aqui mesmo na ferramenta de gradiente, eu consigo alterar a distribuição e tudo mais, né? E aí, o que eu posso fazer se eu não quiser fazer isso? Eu quero trabalhar com a ferramenta de degradê radial, que é o que o CS6 aceita, né? O limite dele está justamente nesse radial. Então, ele pode mudar aqui os distanciamentos, tal. Além, né, de ter inclinação, a gente pode deixar ele mais ovalado. Isso pode ser feito tanto por aqui, tá? Quanto por aqui, ó. Vou selecionar, vou mexer o tamanho, olha lá a minha Via Láctea, né, sendo feita. E eu posso mudar também a minha inclinação. Olha, eu estou aproximando aqui um pouquinho e ele permite que eu mude a minha inclinação. Enquanto um mexe o tamanho, outra inclinação. Muito bem. Só que nós temos um outro sistema e que eu acho muito interessante,
que é essa ferramenta de degradê de forma livre, tá? Então, eu posso trabalhar com pontos e ele permite que eu edite a cor de cada um desses pontos. Então, eu posso criar mais pontos, tá? Então, eu posso clicar aqui, eu posso adicionar um ponto. Pronto, com o Ctrl a gente vai adicionando pontos aqui, tá? Criei aqui os meus pontos e agora eu posso daí selecionar esses pontos e alterar a cor. Vou selecionar aqui com o meu conta-gota e eu vou clicando ponto a ponto a cor que eu quero criar nessa área. Qual que é a vantagem disso? O degradê ele fica muito melhor, né? Ele pode criar um efeito bem interessante. Enquanto essa é a possibilidade, ou é uma das possibilidades de trabalhar o degradê com o sistema radial tradicional, posso fazer até uma inversão. Essa é uma forma de trabalhar com o degradê ponto a ponto. Olha aqui onde estão esses pontos e como eles foram editados. Conseguem perceber a diferença? Para mim é uma diferença muito grande que não tem no CS6, mas tem na versão CC, já começa a ter essas variações. Então aqui vocês têm vários modelos que podem criar, né, que podem fazer de alteração. Vocês podem aumentar ou diminuir a proporção do degradê, mesmo sem alterar a posição dele, né? Vocês podem tirar, é só clicar e arrastar para baixo. Esse ponto de degradê some. E se você quiser colocar novamente, é bom sempre você ter ali uma paleta de cores, tá? Eu acho mais fácil para criar esse degradê. Feito isso, tá editado. Outra dúvida que às vezes vocês têm com relação às cores mesmo, né? Então, aqui eu posso mudar na minha guia de cores, eu posso alterar as cores. E se eu quiser que essa cor seja uma cor nova, por exemplo, estou trabalhando lá, fiz essas cores aqui de cima. Eu criei essa cor aqui, por exemplo, e eu quero transferir ela para esse círculo. Como que eu faço? Eu vou pegar aqui o meu conta-gotas e eu posso simplesmente, com esse objeto selecionado, o objeto destino, clicar sobre o outro, ele vai puxar as informações. Mas ele vai puxar o quê? Ele vai puxar só a cor? Não, ele vai puxar a cor, o traçado, se for uma tipografia, ele vai puxar o tipo de tipografia, o tamanho, o traçado. Então é importante que o conta-gotas direto, ele puxa as propriedades. E se eu quiser puxar só a cor? Se eu quiser puxar só a cor, eu vou até colocar um traçado nesse nosso elemento para que você possa ver a diferença. Vou puxar ele para cá. Opa! Deixa eu só trazer esse objeto para cá para que vocês possam ver. Esse objeto aqui, se eu só selecionar o conta-gotas, o objeto destino é o que tem que estar selecionado. Selecionei o conta-gotas e puxei para cá. O que ele fez? Ele trouxe cor, traçado, espessura de traçado, ou seja, trouxe todas as propriedades. E se eu quiser trazer somente a cor, eu vou fazer o quê? E eu vou, com o Shift pressionado, clicar. Seleciona o objeto destino que você quer. Com o conta-gotas, Shift pressionado, e ele vai só pegar a cor daquilo que você está clicando. Ó, por exemplo, cliquei agora na cor do traçado e ele puxou só a cor. Ó. Ele vai puxar só a cor. Ele não vai puxar o degradê. Ele vai puxar a cor. E se eu soltar o Shift, ele vai puxar o degradê, porque o degradê é propriedade, tá bom? Então, isso fica bem fácil para vocês, para saber como utilizar a ferramenta conta-gotas. E aqui, como está com degradê, eu tenho que voltar para desenho sólido, tá?
no Illustrator, uma ferramenta também super interessante. Ah, professora, mas agora eu quero mudar a cor do traçado desse meu objeto. Eu vou aumentar aqui, vou criar um traçado para ele e eu quero utilizar isso só no traçado. Eu vou clicar aqui sobre o traçado e trazer ele para frente. Com a letra I de conta-gotas, o Shift, aí eu vou clicar sobre a cor que eu quero. O traçado está à frente, ele vai copiar a cor para o traçado, tá bom? Muito bem, gente, fizemos bastante coisa, revisamos muita coisa nesse nosso trabalho de hoje. Acho que ficou super legal, tem várias dicas aqui para vocês e eu vou deixando aqui em aberto para todo mundo que ainda não colocou, né, o nome aí, vocês podem colocar o nome para eu fazer o acompanhamento.